E olha só, uma história que tomou conta das redes sociais e também dos noticiários são as buscas pelo submarino que fazia passeios até o local onde o Titanic afundou, que sumiu, que desapareceu. E hoje houve notícias, foi noticiado de que no local das buscas houve efeitos sinais sonoros. Na reportagem a gente tem mais detalhes sobre o que seriam esses sinais e em que pé estão as buscas. Equipes de resgate que trabalham nas buscas do submergível que desapareceu a caminho dos destroços do Titanic detectaram ruídos na água. Depois da identificação dos sons, um sonar adicional passou a ser utilizado e os ruídos continuaram a ser ouvidos. Os socorristas trabalham para encontrar o submarino antes que se esgote o oxigênio para as 5 pessoas que estavam a bordo. A comunicação com a embarcação Titã se perdeu no domingo, quase 2 horas depois de submergir rumo aos destroços do Titanic, localizados a quase 4.000 metros de profundidade. Socorristas calculam que o submergível tem oxigênio para menos de 2 dias. Em 2018, o ex-diretor de operações marinhas da Ocean Gate Expeditions foi demitido depois de levantar preocupações sobre a segurança do Titã. O oceanógrafo Jules Jaffe, da Universidade de San Diego, advertiu que o resgate é uma tarefa quase impossível. And probably the worst place for them to be would be on the seafloor, which implied that the vehicle itself. O pior lugar para eles seria o fundo do mar, que significaria que o veículo implodiu ou ficou preso de alguma forma para azar do capitão nos destroços do Titanic. É um naufrágio com todos os tipos de armadilhas, que não seriam muito seguras para uma embarcação pequena, de cerca de 7 metros. Probably all kinds of treacherous things which would not be very friendly for a small boat, about 7 meters. O submergível carregava 3 turistas, entre eles o bilionário britânico Hamish Harding, presidente da companhia de jatos privados Action Aviation, e o conhecido empresário paquistanês Shazda Dawood, vice-presidente do conglomerado Engro. Também estão na viagem o especialista nos restos do Titanic, Paul-Henri Nargolet, e o diretor-geral da Ocean Gate Expeditions, empresa que cobra $250 mil por turista para a viagem. Tudo nessa história desse submarino é surreal. E olha só, esse submarino, modelo Titan da fabricante norte-americana OceanGate, despertava há anos receio por parte de integrantes da indústria subaquática. O submersível está desaparecido desde a segunda-feira, quando partiu para a última expedição aos destroços do Titanic. Os temores antigos em relação à produção do OceanGate foram revelados pelo jornal The New York Times ainda ontem, terça-feira, e de acordo com a publicação, o Comitê de Veículos Subaquáticos Tripulados da Marine Tecnologia foi responsável por um relatório enviado ao presidente da empresa e o tom não foi elogioso. Abordagem experimental e risco para gerar uma catástrofe foram algumas palavras usadas pelo comitê na carta encaminhada ao proprietário desse submarino. O fundador da fabricante, o executivo, é inclusive um dos 5 tripulantes que desapareceu na segunda-feira. Nessa apreensão é que a atual abordagem experimental adotada pela OceanGate possa resultar em resultados negativos, de menores a catastróficos, que teriam sérias consequências para todos na indústria. Foi o que afirmou o comitê em trecho do relatório que foi obtido pelo jornal The New York Times. Ainda no sentido da segurança do submarino, o comitê sinalizou que a fabricante parecia não ter interesse em seguir normas da certificação da avaliação de risco marítimo identificadas pela sigla DNVGV. Seu material de marketing anuncia que o design do Titan atenderá ou excederá os padrões de segurança DNVGL, mas não parece que a OceanGate tenha a intenção de seguir as regras da classe DNVGL. Por fim, o Comitê de Veículos Subaquáticos chegou a registrar, ainda no relatório de 5 anos atrás, que a forma de promoção
do Titã poderia ser considerada enganosa. Segundo o relatório, dizia que violava um código de conduta profissional de todo o setor que todos nos esforçamos para defender. Até o momento, a direção da OceanGate não se manifestou a respeito desse relatório, dessa carta que foi obtida e divulgada pelo The New York Times. E essa história é cavernosa, complicada e o final, o que a gente sabe até agora, é muito triste, mas a gente espera que essas pessoas consigam ser resgatadas com vida, de acordo com o que sabe-se da quantidade de oxigênio. Ainda há oxigênio hoje para essas pessoas que estão perdidas nesse submarino. Essa é uma expedição subaquática que cobra $250 mil, mais de R$1 milhão de cada passageiro, e oferecia uma vista real dos destroços do Titanic por meio de uma janela de 21 polegadas, aproximadamente 53 centímetros de diâmetro. É o que apontam os jornais internacionais. E a gente espera que essas pessoas sejam encontradas, que esse submarino seja encontrado e que a empresa que faz essas expedições, mesmo sabendo de todos os riscos, seja responsabilizada, justamente por saber de todos os riscos. São 16 horas.